Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Amém? Que assim seja. Toda a honra, toda a glória e todo o louvor seja dado ao nosso Deus, o único digno de ser adorado. E nós ficamos felizes em mais uma vez termos a oportunidade de estarmos na casa do Senhor, reunidos como congregação, como igreja do Senhor. E nós vamos usar esse tempo para adorar, para servir, para aprender um pouquinho mais sobre esse Deus. Convido a todos a curvarem as suas cabeças para juntos nós orarmos ao Senhor, entregando a Ele mais esse dia. Paizinho querido, Deus amado, como é bom estar na Tua casa, ó Pai. Como é bom prestar culto ao Senhor em comunidade, podermos ver os irmãos, podermos estar juntos, ó Deus. Obrigada, Senhor, por tamanho privilégio. Nesse momento, ó Deus, nós te pedimos que Tu esteja adiante desse culto, recebendo, ó Deus, a adoração, o louvor, a glória que lhe é devida, ó Pai. Tirando as nossas imperfeições, os nossos erros, os nossos pecados, e nos fazendo, Senhor, dignos de estar na Tua presença, puros e santos, conforme o Senhor quer, ó Pai bendito. Que Tu possas, ó Pai, receber tudo o que viermos a fazer nesta manhã, neste dia, ó Pai, e que nossas vidas possam ser sempre agradáveis ao Senhor, um culto perfeito ao Senhor. Esteja, Senhor, no nosso meio. Fala aos nossos corações, transforma as nossas vidas, mentes, ó Pai. E aqueles, ó Deus, que ainda estão impossibilitados de vir à Tua casa, que Tu possa, Senhor, estar visitando também, ó Pai bendito. Sabemos que muitos, ó Deus, têm o desejo no coração de estar reunidos, mas ainda, Senhor, estão impossibilitados, ó Pai, pelas condições que o mundo hoje nos apresenta, ó Pai. Tem misericórdia dessas pessoas e que elas possam sentir também o Teu amor, a Tua graça sobre a vida delas, ó Deus. Recebe, ó Deus, este culto para a glória do Teu nome. Amém, Senhor. Ainda não temos a projeção, mas nós vamos convidar agora o Ministério de Louvor para juntos nós entoarmos louvores ao nosso Deus, adorarmos ao Senhor. Bom dia, igreja. Vamos louvar o nosso Deus, dizendo que Ele é grande. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Vamos ficar de pé, irmãos? Adorarmos ao Senhor. Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra. Senhor, em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. O teu nome engrandecer,
agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. É Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra. Senhor, em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Tua obra em nossas vidas, confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Amém. Nós vamos continuar cantando o hino do HCC, número 2, Santo, Santo, Santo. E nesse momento os irmãos podem também estar devolvendo seus dízimos e ofertas. Santo, 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 Deus onipotente, cedo de manhã entoamos teu louvor. Santo, 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 nosso Deus triuno, és um só Deus, excelso Criador. Santo, 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 todos os remidos, juntos com os anjos, proclamam teu louvor. Antes de formar-se firmamento e terra, eras e sempre és, e hás de ser, Senhor. Santo, Santo, Santo,
Santo, Santo, Santo, justo e compassivo, és o só Deus, Supremo Criador. Amém. Pedimos ao irmão Marden que ore ao Senhor, agradecendo pelas ofertas, pelos dízimos e pelas bênçãos derramadas. Amém. Podem sentar, amados. Mesmo assentados, eu convido a todos a abrirem suas Bíblias em Filipenses, livro de Filipenses, no capítulo 2. Filipenses, capítulo 2. Mesmo assentados, mas com reverência no Senhor, nós faremos a leitura desses versículos de 5 a 11. Filipenses 2, versículos de 5 a 11. Eu farei a leitura e eu peço que os irmãos acompanhem em suas Bíblias. Filipenses 2, de 1 a 11, na minha Bíblia tem o título O Exemplo de Cristo na Humilhação. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens. E reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Vamos falar todos juntos, amados, esse pedacinho, não sei como está na Bíblia de vocês, na minha diz, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor. Vamos falar juntos? E toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. E que assim seja, que todo joelho se dobre, que toda língua confesse, e que todos, em todos os lugares, possam saber que Jesus Cristo é o Senhor. Nós passamos a palavra ao pastor para fazer a nossa meditação nessa manhã. Quero compartilhar com os irmãos a palavra de Deus no Salmo 101. Salmo 101. Amém? Diz assim a palavra de Deus: Cantarei a respeito da bondade e da justiça
a ti, Senhor, cantarei. Quero com sabedoria refletir no teu caminho, ou no caminho da perfeição, quando virás ao meu encontro. Em minha casa andarei com sinceridade de coração. Não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Detesto a conduta dos que se desviam. Nada disso se pegará em mim. Longe de mim o coração perverso. Não quero conhecer o mal. Ao que às escondidas calunia o próximo, a esse destruirei. E ao que tem olhar arrogante e coração orgulhoso, não suportarei. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que morem comigo. O que anda em reto caminho, esse me servirá. Não ficará em minha casa o que usa de fraude. O que fala mentiras não permanecerá diante dos meus olhos. Manhã após manhã destruirei todos os ímpios da terra, para limpar a cidade do Senhor dos que praticam a iniquidade. Vamos orar, meus irmãos. Nosso Deus, nosso Pai, bendizemos ao Senhor e louvamos o teu nome. Bendito seja o Senhor e bendito seja Jesus, o teu Filho amado. Te louvamos nesta manhã, agradecidos pelas tuas misericórdias que não têm fim, que se renovam sobre nós, por teu grande amor, a tua graça, o teu perdão, a remissão dos nossos pecados e a salvação que o Senhor nos dá em Cristo. Obrigado, Senhor, porque durante toda a noite e neste dia, o Senhor tem nos guardado pela tua palavra e por teu amor. Abençoa esta palavra em nossos corações, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Este salmo, meus irmãos, é um salmo que fala, escrito provavelmente no período do rei Salomão, quando a dinastia davídica estava no auge. Então ele traz alguns cuidados que se aplicam aos líderes, mas também que se aplica a todos nós, na nossa vida cristã. Então vamos falar sobre a fé e a utilidade da fé. Ou seja, a fé, ela precisa ser útil. Então, se Davi falou desta maneira, o filho de Davi certamente pensará da mesma maneira. Jesus, nosso Senhor, ele procura os fiéis. Então, o destaque vai ser esse. Versículo 6: os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que morem comigo. O que anda em reto caminho, esse me servirá. Quando a gente pensa em fidelidade, eu lembro-me da carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2. Paulo diz assim: Timóteo, fortalece-te na graça que há em Cristo Jesus, e o que de mim ouviste, transmite também a homens fiéis e idôneos. Então, esta mensagem do Evangelho, ela precisa ser transmitida com fidelidade, fortalecido pela graça. A pregação do Evangelho deve sempre nos levar à vida de fidelidade, a vida moldada pelo Evangelho. O texto diz: os meus olhos procuram os fiéis. Os seus olhos estão postos sobre nós e ele nos examina. O Salmo 11 diz assim: o Senhor está no seu
trono, e no seu trono ele examina os filhos dos homens, e as suas pálpebras não piscam. Ele olha para nós e presta atenção nos nossos atos, para torná-los manifestos, para torná-los cada vez mais notórios e nos encorajar na caminhada de fé. Nenhum crente de coração sincero diante de Deus pode pensar que está sendo esquecido por Deus. Às vezes a gente não lembra de um irmão, o que eu peço sempre aos irmãos: segunda-feira, terça-feira, veja quem não veio, ligue, alguém está viajando, procure onde está, ore. Aqueles que estão voltando do final de semana, oremos por eles. Motivar, encorajar, mas nenhum de nós pode pensar que está sendo esquecido por Deus. O profeta Isaías diz assim: se houver possibilidade, de uma mãe esquecer do filho durante o tempo da sua amamentação, se esta mãe esquecer do filho, todavia eu não me esquecerei de ti. Então Deus não se esquece daquele que tem o coração sincero, daquele que é fiel. Deus não esquece das suas promessas, Ele cumpre como um rei que julga todas as nossas ações com um juízo perfeito e que não erra. Então Ele não se esquece e Ele recompensa. Na semana passada falei aos irmãos sobre o caso de Mefibosete, que nos faz lembrar de novo nesta semana, que era neto de Saul, filho de Jonatas, que Davi havia prometido a Jonatas, o seu amigo, que quando ele fosse rei, ele não esqueceria da sua descendência. E a palavra diz que ele não esquece, manda chamar Mefibosete para estar diante dele. Então nenhum coração sincero deve pensar que está esquecido do próprio rei. Ele tem os olhos sobre nós. Amém, irmãos? Então a gente precisa pensar nisso. Eu gosto daquela história do homem rico, que ele diz a Jesus: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Então o Senhor começa aquele diálogo com ele, e em certo momento ele diz assim: eu tenho feito isso desde a minha juventude, que era obedecer os mandamentos. O Senhor olha para ele, e o Evangelho de Marcos diz assim: o Senhor fitou os olhos nele e o amou, e disse: uma coisa te falta, vende tudo que tens, distribui aos pobres, vem, segue-me e terás um tesouro no céu. Então, meus irmãos, Deus muda a nossa história, Ele não esquece de nós, mas há necessidade de sermos fiéis. Fidelidade, obras de fidelidade para com Deus. Então esses são os resultados. Primeiro, o versículo 6 diz assim: ele procura os fiéis da terra. Para quê? Para que habitem comigo, para que estejam comigo. Há uma ilustração maravilhosa sobre uma criança que perguntou ao pai qual o tamanho de Deus. E aí, onde eles estavam era um aeroporto, perto do aeroporto. E ele viu um avião bem alto e disse para o filho: está vendo aquele avião, meu filho? Que tamanho ele é? É pequeno. E por que o avião, estando no alto, longe, é pequeno? Aí ele então levou o filho para o aeroporto
e se aproximou da aeronave e disse: e agora, esse avião? Disse: é grande. O tamanho de Deus, meu filho, depende da distância que você estiver de Deus. Se você estiver longe, você vai achar Deus pequeno. Mas se você se aproximar de Deus, você vai achar Deus grande. O Senhor Jesus traz diante de si, diante da sua presença, os fiéis à sua casa. Os meus olhos procuram os fiéis para que habitem comigo, para que tenham um deleite com o Senhor, para que estejam diante dele, conforme nós vimos também na semana passada, quando ele prepara aquele momento para estar diante dele na última ceia. Então nós temos que agir com fidelidade, pensar nesse tempo de se manter fiel, de lutar para que os nossos irmãos consigam manter a fidelidade. No início da pandemia eu disse: a igreja vai continuar, mas era necessário que cada um criasse no seu lar um momento de culto, de adoração ao Senhor. Aqueles que não faziam isso, era um esforço maior. Aqueles que já faziam, era manter a fidelidade ao Senhor através da devoção. Minha atitude é ser fiel ao Senhor. Devemos sempre ter esta atitude de ser fiel ao Senhor em todos os nossos atos e não permitir um vacilo. Nós não somos perfeitos, mas nós somos regenerados, nós somos comprados, nós somos perdoados, e o pecado não terá domínio sobre os filhos de Deus, não tem domínio sobre os filhos de Deus. Então, quando a nossa fidelidade se aplica, quando nós temos que pagar um preço alto por sermos fiéis, devemos continuar sendo fiéis, porque isso também resultará em grande recompensa. Às vezes a gente acha que é mais fácil ser do mundo, né? Eu já ouvi essa frase. É mais fácil ser do mundo. É mais fácil, porque para o mundo não há muita complicação. Tudo que o crente faz tem um problema. É um problema aqui, outro problema acolá. A vida do crente é marcada por problema. É quem vê a vida cristã de forma negativa, olhando só para baixo, como diz o apóstolo Paulo, é infeliz, porque a esperança está na terra. A nossa esperança é viva e ela é Jesus. Amigo de Deus, sendo fiel. Inimigo de Deus, sendo amigo do mundo. Não podemos ser amigo de Deus e também amigo do mundo. Não há concílio para aquele que é fiel. O texto do Salmos, no versículo 6, fala que meus olhos procuram os fiéis, para que habitem comigo. Em seguida ele fala assim, que esse me servirá. O Senhor afirma que é o crente fiel, ele serve, ele trabalha, ele entrega a sua vida, ele utiliza o que Deus lhe deu para a glória de Deus. Ele não pensa que as coisas, que o dinheiro, a riqueza, que isso tudo deve ser um desfrute da sua vida aqui na terra, mas ele pensa que tudo isso deve ser para a glória de Deus, e Jesus utilizará isso para glorificar o seu nome. Aquele que não usa de fraude, diz o texto bíblico, aquele que não usa de engano, aquele que não caminha junto com corjas de engano, aquele que vive retamente diante de mim, diz o Senhor, para que me sirva.
Há uma dificuldade em nadar contra a maré. Há uma dificuldade em entendermos realmente o que Deus quer que nós façamos. E muitas vezes a gente vacila com palavras maldizentes, com palavras que ferem, com gestos e atitudes que não diz respeito ao fiel que serve a Deus. Então precisamos perceber isso, que as nossas atitudes, as nossas falas, o nosso comportamento, a nossa maneira de ser, ela deve ser para servir ao Senhor e servir aos outros. A gente não serve os irmãos olhando para os irmãos. A gente serve os irmãos olhando para Deus. E cada um deve servir ao outro olhando para Deus. O texto que nós lemos de Filipenses 2 fala isso. Que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo. E ele disse assim: eu não vim para ser servido, eu vim para servir e dar a vida em resgate de muitos. O Senhor procura os fiéis para os servir. Eles estarão no séquito, entre os salvos, entre os escolhidos. Serão honrados pela majestade de Deus. E naquele dia, no dia final, aquele que é fiel até a morte vai receber de Deus o vinde bendito de meu Pai. Então pensemos nisso, meus irmãos, nesta manhã. O Salmo fala de lealdade, de justiça, de fidelidade, de comunhão e de serviço em amor, serviço de entrega, de abnegação. Você é fiel na casa de Deus? Você é fiel como testemunha do Senhor? Você pensa, você para pensar algum instante durante o dia: Deus me resgatou e eu preciso demonstrar esta fidelidade, este amor com que fui comprado. O grande amor do Redentor. Não dá para ser diferente. Não dá para viver a vida dizendo ser crente. É preciso ser crente. Filho de Deus. Faça um teste com o seu coração. Faça um teste com a sua mente. Em Romanos, no capítulo 8, versículo 16, diz que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito se somos filhos de Deus. Ele dá testemunho desta filiação. Então, faça esse teste e pense. E como diz a palavra, os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que morem comigo. O que anda em reto caminho, esse me servirá. O que estamos fazendo? O que estamos deixando de fazer? Como nós nos envolvemos com as coisas e esquecemos do reino? Enquanto Deus diz: buscai primeiro o reino e as outras coisas vos serão acrescentadas. Então pense nisso, que Jesus, o nosso Rei, Ele procura os fiéis da terra, para que habitem com Ele, para que estejam na sua presença e para que sirvam este reino, para glorificar o grande Rei,
o Deus eterno, o Senhor soberano de todas as coisas. Amém? Vamos orar. Senhor, em muitas vezes a nossa mente e o nosso coração esquece de ser fiel a Ti. Mas nesta manhã, a Tua palavra nos lembra que o Senhor procura os fiéis da terra. Por isso, em nome de Jesus, e essa sempre deve ser a nossa oração, em nome de Jesus, nos perdoa, nos lava, para que, limpos do pecado, sirvamos ao Senhor com fidelidade e com verdade. Sirvamos aos irmãos com alegria, sirvamos aos irmãos com força, com entendimento, com o coração e com a alma, sabendo que é para o Senhor que estamos fazendo, porque além de procurar os fiéis, o Senhor permite que os fiéis te sirvam como soberano sobre toda a terra. E é um privilégio para nós, é uma alegria poder estar fazendo a Tua vontade e saber que o Senhor nos fortalece quando obedecemos a Tua voz. Por isso, ajuda-nos. E cada um irmão aqui, coloque o seu viver, sua família, as coisas da sua casa, da sua vida, e sirva ao Senhor como algo primeiro, como a primazia do nosso serviço, de testemunhar, de te amar e te adorar como o Senhor quer que façamos. Ajuda-nos, pelo Teu poder e pela Tua misericórdia. Conforme o pedido dos discípulos, aumenta a nossa fé, para que não sejamos mais teimosos, não sejamos mais imprudentes, não sejamos mais levados de um lado para o outro, mas que olhando para Cristo, caminhemos firmes na esperança da graça que há de se revelar em nós. Muito obrigado, Senhor, por esta manhã, pela vida dos irmãos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Nós convidamos os irmãos a se colocarem de pé, estarmos cantando juntos que nós somos gratos a Deus, que nós agradecemos por tudo que Ele fez e faz em nossas vidas. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim, e pelo Teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo, eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim, e pelo Teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo, eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra Você, não sou do mundo não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus, e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus.
Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu, você insiste, você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo, só vivo pra você. Não sou do mundo não, a honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Te pertenço, Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo, só vivo pra você. Não sou do mundo não, a honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus.